Bom dia, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser sobre doença inflamatória intestinal. Nós vamos falar de doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Eu coloquei abaixo alguns sinais radiológicos que são típicos dessas doenças, tá? Então, sinal do cano, sinal do pente, sinal da maçã mordida, para vocês já irem assimilando isso. Então, eu gostaria de lembrá-los um pouco sobre o trânsito intestinal e o anema opaco. Trânsito intestinal e anema opaco são exames feitos através de raio-x contrastado. Então, você usa radiação e usa geralmente o bário como metal, né, que você vai usar para contrastar esse tecido, tá bom? O trânsito intestinal, o paciente faz uso do contraste oral, então, com algumas horas, a gente consegue colorir o intestino delgado dele todo. E o enema opaco, geralmente, a gente faz por via retal, porque demoraria muito tempo para que esse contraste chegasse lá no reto. Então, a gente acelera o processo, fazendo com que esse paciente faça uma injeção de contraste por via retal e a gente dá outra injeção de ar via retal para fazer o duplo contraste. Como é que seriam as imagens? Basicamente, o trânsito intestinal, essa imagem da esquerda, a gente tá vendo todo o intestino delgado, inclusive uma partezinha do estômago, tá bom? Lembrar que o jejum, ele tem um padrão plumoso, essa região do hipocôndrio esquerdo é jejum, e o anema opaco seria esse outro exame da sua direita, que a gente consegue adquirir muito fácil, que a gente visualiza a moldura cólica, né? Esses são os cólons, sigmoide, cólon descendente, transverso, ascendente e o reto. Inclusive, a gente pode fazer um close no reto, tá? Porque a gente vai ver que a retocolite ulcerativa é uma doença que acomete mais o reto, né? Então, a gente consegue ver isso com definição, tá bom? E eu vou mostrar um pouco para vocês como que a gente vê os padrões de lesões, de maneira geral, nas radiografias contrastadas, tá? Como que a gente vê um pólipo? O pólipo é uma massa que cresce, né, geralmente pediculada ou pode ser séssil, na luz, dentro da luz do intestino. Então, no lugar onde tem esse crescimento do pólipo, não vai haver passagem de contraste. E aí, consequentemente, quando a gente vai olhar a radiografia contrastada, a gente vê que tem uma falta de contraste nessa região, tá? Então, vai ficar mais escuro, tá? Isso é característico de pólipo. Lembrar que um pólipo, às vezes, é um câncer inicial, tá bom, pessoal? Outra imagem típica são os divertículos. Então, o divertículo é uma coisa mais tranquila, que a gente imagina que é um crescimento exofítico, né, de uma bolsinha, tá, que cresce para fora da luz do intestino. Então, a gente consegue ver muito bem esses divertículos que são coloridos pelo contraste. E outra lesão muito típica é a lesão maligna. Lesão maligna, geralmente, ela cresce em 365 graus, né? 360 graus, desculpem, na luz do intestino, e você vai ter um afilamento concêntrico daquela região, sinalizando que ali tem um tumor, tá? A gente chama isso de sinal da maçã mordida. Não é típico de intestino, por exemplo, a gente já viu isso na aula de esôfago, tá bom? O que seria a doença de Crohn? Doença de Crohn é uma doença granulomatosa crônica e faz parte da característica principal dela o fato de acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Então, se a pessoa tem afta na boca, algumas lesões no esôfago ou no intestino, né, de forma salteada, isso é muito característico de doença de Crohn, tá? Geralmente vai acometer pacientes jovens e ela tem relação com doenças que têm HLA-B27 positivo, tá? Então, quais são essas doenças? Existem várias, mas a principal é a espondilite anquilosante. E ela tende a acometer muito o hídro terminal. Por isso, pessoal, que muitas vezes a gente acaba fazendo trânsito intestinal nesses pacientes, porque o trânsito intestinal a gente avalia muito bem o ilho terminal, tá certo? E as regiões, de maneira geral, do intestino delgado, que é muito amplo, né? Mas a gente também pode fazer enema opaco nesses pacientes, porque também pode ter acometimento dos cólons, tá bom? Então, lembrem de adultos jovens, espondilite anquilosante e ilho terminal, tá certo? Já como é que é a sintomatologia? Aqui a gente vai ter dor, diarreia, perda de peso, febre, sangramento, fissuras e fístulas, tá bom?
Geralmente, pessoal, essa doença, você acaba tendo que fazer várias cirurgias para retirar segmentos estenosados do intestino. E com isso o paciente vai evoluindo para um quadro de intestino curto. Quando o intestino da gente é curto, ele não consegue absorver adequadamente os nutrientes, tá? Então, com a evoluir da doença, é muito comum a pessoa ter esse intestino curto e desenvolver, inclusive, desnutrição, tá bom? Pela falta de reabsorção desses nutrientes. Com relação aos achados na imagem, quando a gente vai fazer exames contrastados, que seria enema opaco e trânsito intestinal, né, existem alguns sinais que são de úlcera aftoides, tá? Esse é um achado precoce. Existe também um padrão granular, tá? Mas o padrão mais típico de Crohn, inclusive ele é patognomônico, são de úlceras longitudinais e transversais, com aspecto em paralelepípedo. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês disso, tá? Existem outras imagens, tá bom? Mas fiquem com essa, guardem essa como patognomônica. Então, úlceras longitudinais e transversais, aspecto em paralelepípedo. E existe outra coisa que é extremamente comum, inclusive em provas de residência, que também faz você pensar muito em doença de Crohn, que é a presença de fístulas, tá certo? Além disso, pode haver aumento, proliferação da gordura do mesentério, e isso pode separar as alças, o que torna mais fácil da gente identificar nos exames de imagem as áreas que estão doentes, tá certo? Porque como a gordura do mesentério que está naquela área doente, ela se prolifera, você consegue ver uma alça destacada no meio da multidão. Lembrar que como Crohn não acomete continuamente, ela tem áreas salteadas de estenose e dilatação. Já a tomografia, eu quero que vocês lembrem que existe, assim como qualquer processo inflamatório, infeccioso, tumoral, a gente vai ter espessamento das paredes das alças, realce da mucosa intestinal, proliferação da gordura, densificação, espessamento da gordura ao redor daquela alça, tá? Vamos continuar vendo as fístulas, aumento de linfonodo mesentérico, porque é uma inflamação e vai aumentar o linfonodo, e às vezes abscessos. Então, guardem espessamento de paredes, realce da mucosa, proliferação fibroadiposa e fístulas, tá certo? Como é que a gente vê úlceras, né? Úlceras a gente vai ver preferencialmente na endoscopia digestiva alta ou na colonoscopia, tá certo? Então, geralmente as úlceras a gente vê mais nesse tipo de exame. Espessamento de paredes de alça a gente consegue ver bem porque a gente compara uma parede de alça que está do lado normal e você percebe que essa daí tá bem espessada, tá? Esse negócio preto dentro da alça é gás. O que seria hipodenso seria a espessura da parede, tá muito espessada para uma alça, tá bom? Outra situação, essa seta branca, né, transparente, a gente vê espessamento da parede das alças, dessa região, e nessas setas menores, o que a gente está vendo? Isso aí é um sinal muito clássico, que é o sinal do pente, tá? Lembrar nessa imagem da direita que a gente consegue ver o espessamento e a densificação da gordura perilesional, né? Aqui no cólon descendente, tá bom? Então, o que é esse assinalado de vermelho? Isso aí, pessoal, se vocês forem imaginar, são engurgitamento dos vasos. Como essa alça ela tá inflamada, o líquido, né, a vascularização, ela tende a ficar mais lenta nessa região por conta do edema que a alça tem, tá bom? Então, com isso os vasos ficam engurgitados. Isso é o sinal do pente, tá bom? Ele não é patognomônico de Crohn, ele não é patognomônico de doenças inflamatórias, mas ele é muito comum nessas doenças, tá certo? Geralmente, inflamação também pode causar, de maneira geral, pode causar esse engurgitamento de vasos e pode fazer um sinal do pente. Então, sinal do pente para vocês. E finalmente chegamos na pedra de calçamento, ou pedras em paralelepípedo, que é um sinal patognomônico da doença de Crohn. Então, o que a gente está vendo? Na endoscopia digestiva alta ou na colonoscopia, você vai ter essas áreas como se fossem fissuras transversais, né? Só que parecem até pseudopólipos. Isso aí são justamente devido à inflamação, né, dessa área. Então, você vai cursar com as úlceras, fazendo um trajeto meio transversal
e perpendicular. E aí se destaca tipo como se fossem formando pseudopólipos, mas não é um pólipo. O doente aí não é o alto, o doente é o baixo, tá certo? Então, na imagem de transintestinal, você vê que o intestino delgado dele está todo cheio dessas imagens de pseudopólipos, tá? E isso daí é típico, é patognomônico de doença de Crohn, tá bom? Então, o que seria pedra em paralelepípedo? É isso aí, tá certo? Mais pedras em paralelepípedo para vocês. Então, isso aí é patognomônico de doença de Crohn, tá? Mais pedras em paralelepípedo, para vocês fixarem bem. E o que a gente está vendo aí, né? A gente está vendo aquela questão da proliferação da cultura do mesentério. Eu falei para vocês que às vezes quando a alça está muito doente, a gordura ao redor dessa alça ela se prolifera e com isso a alça se destaca no meio da multidão. Então, quando essa proliferação acontece na fossa ilíaca direita, né, ao nível do ilho terminal, é justamente nessa região que a gente está vendo essas setas, tá? Isso a gente vai chamar de sinal do ômega, porque por incrível que pareça, isso lembra mesmo o ômega da matemática, tá certo? Então, essa região, quando ela acomete, essa proliferação acomete a fossa ilíaca direita, na região do olho terminal, você pode dizer que é o sinal do ômega, tá bom? Então, aí tem sinal do ômega. Mas perceba que a gente tem umas áreas de estenose também bem marcadas nessas duas imagens, ó. Tanto na imagem da esquerda como na direita, existe uma área de afilamento, né, importante daquele calibre. E isso aí pode sinalizar eventualmente tumor, tá certo, pessoal? A gente chama isso de sinal da corda, tá? Então tá aí uma corda para vocês. E nessa imagem que tem o ômega, se vocês forem parar para pensar, nessa região mais superior existem pedras em paralelepípedo, tá? Então esse exame ele tem pelo menos 3 achados típicos de doença de Crohn e tem um que é patognomônico, que são as pedras em paralelepípedo. Aqui, pessoal, o que a gente está vendo? O último sinal que eu vou mostrar para vocês, né? Não sei se vocês estão percebendo que nessa imagem do canto superior direito, a gente tem o intestino, o cólon sigmoide, que ele tem o espessamento da parede das alças, mas ele perdeu as austrações, né? Ele perdeu muito as austrações. Então, isso aí é o sinal do cano. O sinal do cano é pela perda de austração, tá bom? E nessa imagem embaixo, vocês percebem que tem engurgitamento de vasos, que mais uma vez é o sinal do pente, tá? O sinal de engurgitamento do vaso, tá bom? A gente consegue ver bem embaixo. Aí. Outro marco típico da doença de Crohn é justamente a presença de fístulas. O que a gente observa aí nessas imagens? A gente observa que o músculo psoas, ele tá cheio de líquido. O que seria esse líquido, pessoal? Essa seta que a gente está apontando, essa seta amarela, na verdade ela não está apontando para os rins. Muita gente acha que são os rins que a gente está apontando. Não é isso, é músculo psoas, tá? E o músculo psoas está com área liquefeita dentro dele. E isso está acontecendo porque existe uma fístula ligando a região do cólon, né, com o psoas. E aí isso é um abscesso, precisa ser drenado, tá bom, pessoal? Nessa outra imagem aqui da direita, a gente está vendo também uma fístula do psoas com o cólon mais uma vez, tá certo? Então, uma fístula cólico-psoas, tá? Isso aí precisa ser drenado. Isso está formando abscessos. Outra fístula clássica é dessa alça, que é o ilho está à sua esquerda, e o cólon sigmoide, que está à sua direita, tá? Então, isso é uma fístula iliocólica, tá? Então, por que acontecem as fístulas? Devido a uma inflamação muito importante, né? A parede daquela alça ela se torna friável e o processo inflamatório passa por contiguidade para a alça adjacente. E elas acabam grudando, né? Fazendo um pertuito entre elas. E isso seria a fístula. Um sinal do cano para vocês, tá certo? Isso aí seria ilho, provavelmente, ilho terminal. Paredes espessadas, né? Você percebe que essa alça tá bem doente, perda das austrações. Mas aí é um exercício para vocês, tá bom? Essa imagem ela tá muito rica e tem praticamente todos os achados. A gente tá vendo aí um sinal do cano, né? Nessa seta branca, tá? Então a seta branca é o sinal do cano. O que é que seriam os asteriscos? O sinal do pente.
E vocês percebem que tem um espessamento da parede dos cólons, né? Então, os cólons estão bem espessados, tá, pessoal? Sinalizando o processo inflamatório. Além disso, existe um realce da parede dos cólons. Se você for olhar, a cor da parede, ela tá mais branca do que o habitual, sinalizando inflamação, né? Lembre que na inflamação a gente tem uma maior fenestração, né, da parede daquela área inflamada, e com isso o contraste ele passa por essas fenestras, tá bom? Outro achado, né? Existem as fístulas perianais, tá? Que podem aparecer na doença de Crohn. Onde que estão elas, né? Então você percebe que tem uma área mais clara aí, tá? A gente tá vendo uma sequência T2. Na sequência T2, tudo que é líquido fica mais claro. Então existe um pertúito entre o ânus e a região perianal. E isso daí são as fístulas perianais, tá certo? Que também são comuns em doença de Crohn, tá? Retocolite ulcerativo é mais rápido, tá, pessoal? Porque a gente já introduziu vários conceitos radiológicos na doença de Crohn. A única imagem que era patognomônica era as pedras em paralelepípedo. Todas as outras imagens podem acontecer aqui na doença de Crohn, tá? Então, classicamente é uma doença que acomete a mucosa, apesar de que eventualmente pode se estender além da mucosa, no caso de colite severa. Ela quase sempre acomete o reto, tá? Não é obrigatório, mas quase sempre, 99,99% das vezes acomete o reto, e é uma doença que acontece por contiguidade. Então, o nome da doença é retocolite ulcerativa. Então, ela pega o reto e os cólons, tá? Se virtualmente você fosse tirar o reto e o cólon do paciente, em teoria, o paciente estaria curado, tá? Então, só para vocês terem essa noção. Mas eu quero que vocês memorizem 3 associações muito típicas de retocolite ulcerativa, tá? Seriam megacólon tóxico, pseudopolipose e carcinoma de cólon. Essas 3 situações, elas podem acontecer também na doença de Crohn, mas elas são muito mais comuns na retocolite ulcerativa. Por que eu tô falando isso? Infelizmente, esse tipo de besteira cai em prova de residência, tá? Então, memorizem que o carcinoma de cólon, o megacólon tóxico, pelo menos essas duas tipos de lesão, elas são mais comuns em retocolite ulcerativa, tá certo? Então, ocorre nas duas, mas é mais comum em retocolite. Outra coisa, quais são os padrões clássicos? O padrão clássico da retocolite é o padrão granular da mucosa, que eu vou mostrar para vocês. É o único que eu não mostrei no Crohn, mas que ele é muito típico da retocolite, tá? Além disso, você pode ter ulcerações, proliferação gordurosa, polipose, pós-inflamatória, que são esses pseudopólipos, perda de austração, que seria o sinal do cano, o megacólon tóxico que eu vou mostrar para vocês, e áreas de estreitamento com risco de carcinoma, tá? Então, lembrar do padrão granular da mucosa e do megacólon tóxico. Então, esse é o padrão granular. Vocês percebam que a gente tem uma área do intestino, né? No intestino descendente, que está bastante pontilhada, né? Isso daí, esses pontinhos, é o padrão típico de padrão granular, tá? Além disso, a gente tem alguns achados nessa outra imagem. Perceba que tem 2 sinais de maçã mordida, né? O sinal da seta ali branco, aquilo ali provavelmente é um pólipo, mas um pólipo a gente não pode deixar, porque pode ser um câncer, tá certo? E além disso, existe o sinal do cano, né? Então, o sinal do cano aqui, né, bem firme e forte, né? Por uma perda de austração, tá certo? Lembrar que sempre que a gente vê sinal da maçã mordida, sinal de pólipo, isso aí a gente vai ter que... Maçã mordida provavelmente é câncer mesmo, então, mas vai ter que tirar essa parte do segmento, né, avaliar no microscópio, etc. O pólipo é a mesma coisa. O pólipo, a gente eventualmente pode fazer uma colonoscopia se o paciente não tiver com sinais inflamatórios agudos. Então, o sinal da maçã mordida. E o pólipo incipiente aí, ou câncer, a gente não sabe o que seria. Essa imagem, ela tá muito típica de retocolite ulcerativa. Por quê? Porque você vê um estreitamento da luz, tá? Então, o estreitamento da luz desde o reto, sigmoide, cólon descendente, cólon transverso, né? Só a partir do meio, talvez, do cólon transverso, cólon ascendente, que as coisas vão ficar mais normais. Mas perda de austração, sinalizando o sinal do cano. E ali tem uma falha de enchimento, que deve ser uma maçã mordida, né? Então, tipo de retocolite.
E outro achado, que não é típico não acontece apenas na retocolite, mas é mais comum na retocolite, é justamente o megacolon tóxico. Então, o que acontece aí? Essa imagem é um raio-x simples, não foi feito contraste aí. O que é esse negócio preto, escuro? Isso é gás dentro do cólon transverso. Geralmente o acometimento é mais comum no cólon transverso, tá certo? E ele acontece muitas vezes porque vai ter uma obstrução ajusante, né? Depois disso aí, vai ter uma obstrução no cólon descendente muito grande. E com isso você acaba fazendo uma distensão abdominal à custa e uma obstrução intestinal, tá? Então, quando você tem um diâmetro de cólon transverso, né, maior do que 5,5 centímetros, isso você vai dizer que é megacolon tóxico, tá bom? Mais maçã mordida para vocês e padrão granular ali, tá bom? E a última imagem que eu trouxe é justamente que na retocolite ulcerativa, eventualmente pode acontecer uma hipodensidade da submucosa. Não sei se vocês estão percebendo que, além do espessamento da parede, existe uma hipodensidade da submucosa, tá? Caracterizando deposição gordurosa. E isso também é um sinal do cano, tá? Então, isso é uma coisa que acontece geralmente na retocolite ulcerativa. Não é patognomônica, mas acontece muitas vezes nela. Então, lembrem-se sempre das diferenças entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Lembrar que ambas têm maior associação com megacólon e com carcinoma, mas retocolite tem mais, tá? Lembrar que retocolite é uma doença contínua, né, que acomete geralmente reto e cólon, enquanto que doença de Crohn é uma doença saltatória, né? Então você pode ter desde reto até lá em cima, boca, ânus, esôfago, estômago, tá? Ilho terminal, uma área muito importante, tá bom? Lembrar que Crohn tem associação com HLA-B27, tá? E doença espondilite anquilosante, tá bom? Retocolite ulcerativa eu não coloquei, mas tem associação com CEP, que é colangite esclerosante primária, tá certo? Então, são essas principais diferenças que eu quero que vocês memorizem, tá bom? Um beijo bem grande, tudo de melhor para vocês. Aquilo que eu tinha falado para vocês, observem esse intestino, pessoal. Olha para a primeira imagem de trânsito intestinal que eu mostrei na aula. Percebam como esse paciente praticamente não tem mais intestino. Agora, o que é triste ver, ele tem 20 anos, né? Se vocês forem olharem aí o pedido, ele tem 20 anos, tá? Então, é um paciente que foi evoluindo com áreas de estenose. Quando a gente tem essas áreas de estenose, a gente tem que tirar esse segmento do intestino. Então, você tira e anastomosa, pega essa região que estava afilada e examina no microscópio para ver se não tem nenhum tumor incipiente, tá? Porque doença de Crohn, assim como retocolite, a gente vai falar disso também na retocolite, ambas cursam com aumento da incidência de câncer, tá certo? De adenocarcinoma. Então, o paciente, no final das contas, vai evoluindo com síndrome de intestino curto. Então, ele para de conseguir absorver adequadamente os nutrientes e pode ficar com desnutrição. Inclusive, é um achado muito típico, né, desses pacientes. A gente vai ver daqui a pouco algumas tomografias que eu vou pedir para vocês repararem nos tecidos superficiais e na musculatura. E vocês vão ver como elas estão finas, como estão sinalizando desidratação, tá? Desnutrição. Então, aqui as áreas de estenose. Então, sinal da corda, né?